Bom dia, tudo bem? Me chamo Dair e essa aula é sobre funções trigonométricas. Quando a gente pensamos em trigonometria, a primeira imagem que vem em nossa mente são aqueles triângulos, retângulos, ângulos estáticos que a gente vê na escola, mas na computação a história é meio diferente. As funções trigonométricas, elas são verdadeiros motores por trás da processamento de áudio, compressão de imagem, simulações físicas e, claro, da computação gráfica. Se você já viu, por exemplo, simulações com água, é, personagens se mexendo bonitinho, ou luz de cenário pulsando, você já viu, no caso digitalmente falando, você viu trigonometria digital em ação. E hoje a gente vai entender principalmente como as três principais funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, funcionam em nossos computadores. Como que eles calculam essas curvas. Bem, começando com seno e cosseno, que são as mais simples, para a gente poder entender elas no meio digital, a gente, como eu disse anteriormente, abandona os triângulos e olha mais para os círculos trigonométricos. Obviamente no colégio a gente também ouviu falar sobre isso, mas durante os cálculos parece mais simples usar triângulo, mas aqui a gente pensa mais no círculo mesmo. Principalmente no de raio igual a 1, que é o padrão. Conforme um ponto gira nessa circunferência, a altura dele projeta o seno e a posição horizontal projeta o cosseno. Isso nos dá duas propriedades fantásticas que é para a programação dessas duas funções. Primeiro, os resultados são sempre limitados a um intervalo muito específico. 1 e menos 1, no caso, o raio dessa curva. Né? Por exemplo, se você tivesse um seno, uma função diferente dentro do seno, além de seno de x, esse intervalo mudaria. Mas ainda ele existe em um intervalo delimitado. E isso evita o estouro de escala. O segundo ponto é que elas são periódicas. Elas se repetem do mesmo desenho a cada ciclo. Por exemplo, o padrão seria a cada 2π radianos. Em radianos, né? Ou 180 graus. Que daí ela vai ter o mesmo movimento, o mesmo padrão. É como se você pudesse recortar e colar essa função lado a lado. Na programação, essa oscilação ela é extremamente útil para várias coisas. Voltando para, por exemplo, simulações de cenário, de jogo, de alguma coisa do tipo, é, você quer fazer algo que orbite, você pode combinar o cosseno no eixo x com o seno no eixo y. Aí você ganha um movimento cíclico infinito, sem precisar gastar processamento e condições complexas para isso. Aqui tem as duas funções, né? Seno e cosseno. Seno vermelho e cosseno azul. Já agora sobre a terceira função padrão, a tangente, ela matematicamente ela é definida pela razão entre seno e cosseno, a divisão entre as duas coisas. É, Como a gente já comentou nas aulas passadas, principalmente sobre a aula de funções racionais, sempre que a gente tem algum tipo de divisão, existe um perigo. Caso o denominador da expressão seja zero, nesse caso, o cosseno, o denominador. É, O que acontece quando ele vai a zero? Bem, isso acontece a cada ângulos de 90 e 270 graus. 90 e 90 graus. 90 e 90 não. A cada 180 graus isso acontece. É, E nesses pontos, o gráfico da tangente ela explode para o infinito, positivo e negativo, gerando assíntotas verticais. Na nossa calculadora gráfica, a tangente exige um tratamento de quebra de linha, para evitar que as funções criem linhas fantasmas cruzando a tela. Aqui é um exemplo dessas linhas fantasmas, mas também das assíntotas que são criadas. Como você pode ver, o cosseno é a linha azul, certo? Quando ela chega no eixo, no zero, você está vendo que essa assíntota, essa linha cruzando, ela passa exatamente no mesmo ponto do cosseno? Ou mesmo para outra. Então, mostrando o comportamento da função tangente, essa verde que faz essa curva aqui. Ela vai se repetir também periodicamente como as outras. É, Agora sobre a conversão delas para a computação. Como é que a gente vai trazer isso para o código? O primeiro detalhe é pensar que os humanos eles vão lidar com graus, 0 a 360 e assim por diante. Para cálculo não é muito interessante usar graus, então a gente sempre vai usar radianos, principalmente para computadores ficar mais simples.
Então a gente vai estar sempre multiplicando, por exemplo, se usasse, o que não foi feito, usasse os graus, a gente sempre multiplicaria os graus por π e dividiria por 180 para fazer essa conversão de graus para radiano, antes de começar, obviamente. Mas tá, de fato, como que o cálculo é feito? Na aula de exponenciais, a gente viu que o processador vai usar a série de Taylor para aproximar as funções para polinômios mais simples, as funções complexas. A gente pode fazer o mesmo aqui? Sim, podemos. Mas a série de Taylor tem um problema bem grave. Ela é para funções circulares. Ela é muito boa, muito precisa perto do zero. Mas quanto mais longe desse meio a gente vai, menos precisão ela vai tendo. Assim a gente vai criar um gráfico que ele não faz muito sentido. É, Então, para calculadoras gráficas ou bibliotecas matemáticas, é mais interessante a gente lidar com menos precisão em um ponto e mais espalhar o erro pela função, porque aí a gente consegue observar melhor o comportamento da função. A gente quer menos dados exatos, não que esteja errado os dados, mas eles vão ser menos exatos, porém a gente vai ter uma constância maior. Porque usando a série de Taylor nas bordas, a função não ia ter nada, não precisa nem ir muito longe. Já perto do primeiro possível zero do seno, a função ela já iria muito longe. E daí não vale muito a pena. Então, a ferramenta utilizada para fazer esse cálculo é chamada de remes. O que é o remes? Bem, o algoritmo de troca de remes é um método iterativo que encontra o polinômio de aproximação chamado minimax. A grande sacada do remes é usar os nós de Chebyshev para amostrar os pontos. Esses nós, eles concentram de forma mais densa e perto da borda do intervalo, permitindo que o erro de aproximação decole só nas extremidades finais da função. Então, quantos mais nós de Chebyshev eu usar, melhor minha função vai ficar, porque os pontos eles vão ficando cada vez mais longe, a parte onde as extremidades vão ficando cada vez mais longe. Bem, isso vai resultar no que chamamos de teorema da equioscilação. O erro de aproximação oscila uniformemente entre os valores máximos e os mínimos, por isso minimax, o nome do negócio. Dessa forma, eles são idênticos ao longo de toda a curva. Olhando por esse código na tela, é uma maneira simples possível de calcular isso, que eu diria que é até mais simples do que calcular usando a série de Taylor. Em vez de um loop longo de cálculo fatorial complexo de Taylor, a gente vai avaliar o seno usando um polinômio estático de poucos termos, esses coeficientes mágicos aí gerados pelo Chebyshev. É, Como o computador moderno ele consegue multiplicar e somar uma quantidade gigantesca de vezes, esse polinômio ele consegue entregar uma precisão cirúrgica e extremamente rápida. Nesse exemplo aí, a gente vai estar usando só três termos do. Uma coisa interessante de dizer é que para a nossa calculadora, a gente usou um gerador para gerar esses números, que ele fica fora da calculadora porque ele só é utilizado uma vez. A gente gerou cerca de 20 valores, em vez de 3, igual tá aí, para aumentar a precisão. Os valores que a gente pega são só os ímpares. A gente pegaria os pares, porque essa é uma função, essa é uma aproximação para seno. A cosseno a gente pegaria os ímpares. Então, tem essa funçãozinha aí, bem de boa. Você vai pegar o valor de x, vai somar com x ao quadrado, e daí você vai multiplicar com x vezes a constante. E isso vai entrando dentro dessa multiplicação. Você vai pegar isso, vai multiplicar sobre x vezes outra constante, vezes x vezes outra constante. É, Se você fosse aplicar o tal do chuveirinho, você veria que você teria x's com expoentes muito grandes. Mas como eles são feitos dessa forma, o problema a gente evita alguns cálculos repetitivos, o que ajuda bastante na precisão. Na precisão não, na velocidade, desculpa. E para finalizar, existem outras funções trigonométricas, como secante, cossecante, cotangente, os arcos, cujos senos e cossenos e tangentes fazem coisas.
Porém, elas, por exemplo, as três primeiras que eu citei, elas são só o inverso do multiplicativo das três principais, então é de boa. E as outras três que eu citei, elas não são muito utilizadas, mas elas seriam aplicadas de maneira semelhante. A gente usaria o remess para aproximar delas, o resultado. As cossecante, cotangente, cossecante, cotangente e secante só, elas a gente pode aproximar usando os mesmos valores que a gente calculou para o remess seno e remess cosseno. Já para as arco tangente, arco secante, arco tangente, a gente precisaria de arco seno, a gente precisaria de calcular constantes diferentes para isso.